Glória ao Senhor. A paz do Senhor, meus amados, mais uma vez. Eu queria pedir que você tomasse seu assento. Glória a Deus. Que culto, viu? Que bênção de Deus. Que bom que você veio para louvar mesmo e está louvando ao Senhor. Que alegria poder estar no meio dos adoradores em Los Angeles. Deus abençoe os amados, em nome de Jesus. Glória a Jesus. É muito bom estar aqui com os amados. Agora começo a entender porque Deus reservou esta bênção para mim nesse tempo. É muito glorioso louvar ao Senhor juntamente com os amados em nome de Jesus. Até aqui, Deus tem sido muito bom com as nossas vidas. Quanto diz amém? Aleluia! Glória ao Senhor. E agora o que eu fiz aqui? Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Eu queria agradecer a Deus pelo privilégio, pela bênção de nós poder estar aqui com os amados. Quando nós falamos sobre isso com o pastor William, ele fez o convite e eu fiquei feliz pela bênção de Deus de poder estar aqui em meio a esse povo glorioso daqui de Los Angeles e fiquei com a expectativa do que o Espírito Santo queria que eu trouxesse aos amados, em nome de Jesus. O nosso pastor nos enviou e somos gratos de poder estar aqui, de representando. Obrigado. Glória a Deus. Ele está no estado de Massachusetts ainda. Nós temos lá várias congregações e, com certeza, ele está se multiplicando para atender todas elas e, além disso, a nossa regional ali e, além disso, uma reunião com a Confradeb que tinha sido marcada para esse tempo, glória a Jesus, e com certeza ele está lá com as mãos cheias e precisa das nossas orações. Quanto diz amém? Glória a Jesus. Eu estava aqui louvando o Senhor e a minha esposa me escrevendo, e entanto que eu vou falar aqui, pregar aqui em português, alguém tentou lá pregar em espanhol para o nosso povo, o pastor que veio de São Paulo, né? Pastor Moisés esteve visitando a nossa congregação em espanhol ali na Flórida e pregou em portunhol, glória a Deus, e houve palavra de Deus e o povo foi muito abençoado, as vidas foram levantadas pela graça e pela misericórdia do nosso Jesus, e nós estamos aqui tentando fazer com que o Espírito Santo nos use para a glória do seu nome. Queria convidar os amados a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 16. Tanto que o amado procura, mais uma vez, grato a Deus pela bênção de estar aqui e ao nosso pastor pela oportunidade que nos concede de visitar as congregações desta regional, número 8 das nossas regionais, para a glória de Jesus. Estou conhecendo um povo muito lindo, que abençoa, glorifica e exalta o nome de Jesus, como nós fazemos também lá na Flórida. Glória a Deus, adoram o mesmo Deus e adoram do mesmo jeito que nós adoramos ali em espanhol, em inglês e em português. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Esse texto do capítulo 16, eu queria que os amados escolhessem aí os versículos de número 22, vamos ler até o 25, glória ao Senhor. Os amados já estão aí? A palavra de Deus diz: a multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem,
os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Glória a Jesus, glória ao Senhor. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu pedi a Deus também me dar a língua para poder falar, né, na língua dos céus, português, e dessa maneira transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Era um momento tremendo na vida de Paulo, um momento de decisão. Glória a Jesus. Paulo tinha saído muito feliz, empolgado, lá de Antioquia, para visitar as congregações na sua segunda viagem. Ele teve algum probleminha aí com o Bernabé, que com o Bernabé no final você não tem problema, porque esse cara tem um coração muito lindo. Só houve alguma diferença aí e ele terminou saindo com Silas, né? E no caminho passaram aí pela cidade de Derbe e Listra e acharam um menino, um jovem, muito disposto, um homem de testemunho. E Paulo pegou ele chamava-se Timóteo, né? E falou: Timóteo, eu preciso que você vá comigo nessa viagem. Timóteo abraçou a ideia e começou a caminhar com eles. Daí para frente, para chegar na próxima parada, era mais ou menos uns 600 quilômetros. E a seguinte, uns outros 600 quilômetros. Só que no caminho, o Espírito de Deus, que faz as coisas como você não imagina, falou com Paulo e mudou a rota. Porque, sabe, Deus pode, nesse mesmo instante, estar mudando a rota da sua vida para alguma coisa que Deus quer fazer com você. E nós precisamos estar atentos para essas mudanças do céu para as nossas vidas. Entendeu? O que aconteceu foi que Paulo foi descansar e teve uma visão. Ele não tinha comido feijoada, não. Ele simplesmente foi, orou, deitou, Deus deu uma visão. E na visão tinha um varão da Macedônia, que ele identificou como da Macedônia. O varão estava em pé. Assim que eu imagino que Paulo conseguiu determinar por alguma situação, ou talvez pelo Espírito no coração, a certeza que era Macedônia. E aquele varão abriu a boca e falou para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. E ele entendeu imediatamente que a voz do Espírito Santo estava mudando a sua agenda, a sua rota de viagem. E não bem tinha saído o sol, ele já estava correndo para chegar a algum porto, algum lugar para pegar o barco e avançar para entrar em Macedônia. Só que quando você se prontifica para fazer a vontade de Deus, quando você se prontifica para hacer aquilo que a voz do Espírito confirmou no seu coração, tem uma que outra situação que o inimigo coloca no nosso caminho. Agora, eu não sei se você já pensou, mas se Paulo não tivesse ouvido a voz do Espírito naquele dia, até esse momento, Paulo não tinha escrito nenhuma das cartas. Até esse momento, Lucas, que andava com ele, junto a Silas e Timóteo, não tinha escrito o seu evangelho. Faltava quase tudo o Novo Testamento. E Paulo recebe uma nova direção. Se ele não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, talvez nós não teríamos o Novo Testamento nas nossas mãos. Você entende a importância das decisões quando o Espírito Santo fala ao nosso coração? Quando o Espírito Santo marca uma nova rota para as nossas vidas?
quando o Espírito Santo é quem guia o nosso barco, ele chega na cidade de Filipos e começa a pregar ali a palavra do Senhor, começa a falar do nome que é sobre todo nome, e começaram a dar testemunho daquele que Deus tinha feito ao longo do caminho. Tinham passado já 1.300 quilômetros desde o lugar de onde eles saíram, e começou a pregar o evangelho. E quando o evangelho chega com poder, ele mexe com a indústria demoníaca, mexe com aquilo que Satanás tinha armado e por anos estava enganando ao povo. O Senhor, com seu Santo Espírito e o poder da palavra, vem para quebrar os vícios, vem para quebrar a corrupção, vem para quebrar aquelas correntes que por anos têm mantido pressas às comunidades, aos povos, aos bairros, às cidades, às famílias, às vizinhanças, porque o nosso Deus tem poder para libertar e transformar as vidas, em nome de Jesus. E assim foi pregando. O texto nos diz, na palavra do Senhor, que eles foram levados presos por causa do evangelho, e ali, dentro da prisão, foram maltratados pelos magistrados. Os magistrados pegaram as suas roupas, romperam elas e começaram a açoitá-los, sem ter sido ouvidos em juízo, sem ter sido identificados plenamente, porque eles eram romanos, né? E como cidadão romano, ele não poderia ser jamais açoitado. Mas eles não perguntaram, não fizeram nem questão de nada, simplesmente começaram a maltratá-los por causa do evangelho. Paulo poderia ter parado nesse momento e dizer: Deus, eu ouvi ao Senhor, eu fiz a sua vontade, eu obedeci, e o que sobrou para mim é esses açoites aqui. Eu estou obedecendo, Deus. O que acontece? Não, você não vê isso na vida de Paulo. Paulo sabia que por causa da obediência a Deus, e meus amados, você está aqui hoje, glória a Deus. E você sabe que por causa da obediência a Deus, nós estamos deixando trabalho, estamos deixando diversão, talvez descanso de domingo, para vir e ouvir a palavra de Deus. Deus tem recompensa para o seu povo. Mas, entanto que isso acontece, vêm as lutas, vêm as situações, porque Satanás fica endemoniado quando você vem para a igreja. Satanás fica com raiva quando você vem para louvar ao Senhor, para engrandecer ao seu santo e bendito nome. O mesmo inferno se levanta. Eu estava ouvindo aqui ao começo do culto a história do irmão que o seu carro teve um acidente, né? E até hoje ainda não foi reparado. Por que acontece assim com os crentes? Por que acontece assim com o povo de Deus? Não acontece assim com o ímpio? Porque o inferno se levanta contra você. Tem um povo aqui que quando levanta a voz e ora, como foi confirmado aqui pela palavra em minutos atrás, os céus se abrem e Deus ouve a sua oração. Essa aqui é casa de oração e porta do céu. A manifestação da glória de Deus, nós damos testemunho dele, recebemos essa palavra no nome de Jesus, no nome de Jesus. Então tenha certeza, Deus está operando em Los Angeles através da sua decisão. Mesmo que na frente você vai achar lutas e problemas e situações e dificuldades, a vitória é do Senhor. Paulo foi levado, açoitado cruelmente, porque a Bíblia diz que muitos açoites ele recebeu por causa de essa decisão de ele ir na frente e afetar, destruir, brigar contra as trevas e derrotar, e trazer libertação para as vidas. Tudo isso
sucedeu antes que Paulo escrevesse as cartas apostólicas que nós hoje conhecemos, as cartas paulinas, mas também antes de que ele escrevesse aquela frase gloriosa que nós conhecemos dos seus lábios: eu me regozijo nos meus sofrimentos, que produzem paciência, e a paciência traz esperança. Isso Paulo aprendeu aí na prisão em Filipos. Eu me gozo nos sofrimentos, porque eles me produzem paciência, e a paciência me ajuda para ter esperança. Uma das coisas que hoje o mundo chama de resiliência, eu não sei se em português existe essa palavra, né? Resiliência. O povo de Deus está praticando isso há muitos séculos, viu? Esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e continuamos hoje esperando como 2000 anos atrás, e Jesus virá. A Bíblia diz que ele aparecerá. Para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ainda acreditamos na sua vinda. Nós seremos transformados e seguiremos aqueles que já morreram em Cristo Jesus, e estaremos nas nuvens com Jesus, e depois celebraremos com ele pela sua graça, bondade e misericórdia. Glória a Jesus. Por isso é que, amados, nós não podemos seguir a Jesus somente pela emoção. Se nós somos emocionais no nosso relacionamento com Deus, na nossa experiência cristã, na nossa experiência pentecostal, não vamos a estar preparados para momentos como este que Paulo passou. Nós não podemos viver só pelas emoções. Nós não podemos viver, as crianças cantaram muito mal. Eu não gostei dessa canção. Se a gente está simplesmente andando no que gosta e o que não gosta, se o café estava quente, estava frio, se a pessoa que ia me receber chegou em tempo, não chegou, se a pessoa que ia me pegar em casa estava na hora, não estava na hora, se aquele veio com o mesmo terno domingo passado ou não, se nós estamos nesse assunto das emoções, nós não vamos conseguir a vitória que Paulo conseguiu na prisão. É tremendo como Deus tira da prisão a vitória para as nossas vidas. Eu costumo contar para a igreja que eu peguei meus documentos americanos na prisão. No ano 2000, a gente chegou nos Estados Unidos e aplicamos para asilo. Nós tínhamos sido perseguidos por ser funcionários na Colômbia e aplicamos para o asilo, colocamos as provas nas mãos do advogado e esperamos 3 meses, 4 meses. Nada acontecia. Esses advogados botam esses documentos para dormir lá na gaveta deles. E a gente sofre esperando que chegue a resposta e não chega. Aí, um dia eu precisei renovar a driver license. Cheguei lá, 30 de novembro do ano 2000. Me lembro da data. Cheguei um pouquinho tarde, estava trabalhando, estava malhando. E cheguei quase às 5 da tarde no escritório do driver license. Cheguei, entrei e tinha um monte de pessoas aí fazendo bagunça e tinham feito com que a oficial ficasse brava. E quando eu peguei ela estava brava demais. E aí ela me pediu o que precisava, e eu falei para ela, e ela me pediu, me dá seu social. Naquela época não precisava social para driver license. Eu falei, não, eu não tenho social. Eu sou turista. E ela falou, ok. Foi lá para dentro, voltou, passaram 10 minutos, e ela, de novo, eu preciso do seu social. Você já me pediu? O meu português, aquele inglês bem ruim, né? Eu tentando explicar para ela, você já falou comigo e já entendeu que eu não preciso social para o tipo de driver license que eu estou pedindo renovar.
3 vezes ela me pediu o social. E finalmente falou, oh, verdade, já falei com você. Ok, não precisa social. São $20. Ok. Eu tirei a minha carteira, aquela carteira velhinha que eu tinha trazido da Colômbia, e era pedaço já de carteira, com os documentos dentro. E quando eu tiro a nota de $20, caíram todos os documentos acima dela. Eu tinha esquecido que alguém me deu um Social Security falso quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eles tinham me dado sócio e falaram, você vai precisar um social falso para trabalhar aqui. E eu falei para ele, eu sou crente, eu não preciso disso. Mas eu peguei e botei na carteira porque a pessoa insistiu muito, eu paguei $25 por ele, você tem que guardar. Tá, ok, botei na carteira, esqueci totalmente. A primeira coisa que caiu no teclado do computador dela foi o social. E o social tinha meu nome. Aí ela pega o social. Você falou que não tinha social? Não, eu não tenho social. Esse aí não é meu. Não, mas tem seu nome. Não, mas não é meu. Eu fui pegar da mão dela e ela... E foi lá para dentro. 5 minutos depois, tinha um cara de quase 2 metros, oficial da polícia, com aquelas botas até aqui, atrás de mim. E vou preso. A minha esposa está me esperando lá fora com minha filha de 3 anos. E quando ela me viu sair com as algemas. E ela me disse o que aconteceu, o cara me puxou lá para dentro do carro. E a minha filha gritava, chorava. E eu pensava, Jesus, é isso que o Senhor tinha para mim aqui nos Estados Unidos? É para isso que o Senhor me trouxe. Eu não sabia o que falar, não sabia inglês, não tinha resposta para nada. Mas essa noite fui dormir lá na cadeia. Já dormi na cadeia nos Estados Unidos. Horrível. A comida tipo 11, 12 da noite foi uma veia que eu poderia colar alguma aviso na parede com ela. Sem doce, sem sal, sem gosto de nada. Mas a gente tinha fome e comeu. Ao outro dia, a visita do xerife, tipo 8, 9, e a reunião com o juiz através da televisão. Aí saí eu com um vestido cor de laranja. E o juiz me perguntou o que estava sendo aí, o que tinha acontecido. Eu expliquei, um tradutor traduziu para ele, e eu contei para ele que nunca foi a minha intenção mostrar nenhum documento que certamente eu tinha, porque alguém tinha dado, mas que eu nunca usei, que ele poderia pesquisar, que eu nunca, nos lugares de trabalho, nunca usei. Aí ele... no momento parou de falar comigo e começou a falar com alguém lá. Eu não sabia o que estava acontecendo. Depois eu soube que uma irmã, ou que uma pessoa que era a nossa vizinha, onde eu morava, ela uma vez chegou em casa chorando e se reuniu com a minha esposa, e depois a minha esposa me chamou e me falou, Davi, essa irmã, ela vai na igreja, assiste na igreja, mas há 2 meses atrás, o médico falou que ela tinha câncer, que o câncer já tinha feito metástase, que tinha saído das suas mamas e tinha invadido os pulmões e que ela só teria mais 2 meses de vida. E ela está com muita dor porque ela tem 2 filhos pequenos e ela vai morrer e não tem com quem deixar os seus filhos. Aí eu falei para ela uma palavra de fé, falei para ela, você não vai morrer. Deus vai curar você. Mandei ela se ajoelhar e trouxe óleo da cozinha, azeite da cozinha, ungi ela com azeite, repreendi o câncer e ela foi para casa. Essa mulher foi na corte quando eu estava preso e falou com o juiz, levantou a voz, pediu ao juiz falar, o juiz lhe permitiu falar, ela tirou a peruca
e falou, eu fui diagnosticada com câncer há tanto tempo e os médicos não me deram esperança. E esse homem que está aí na televisão, ele orou por mim e repreendeu o mal. E estou voltando do médico e aqui estão os resultados. Eu não tenho câncer no meu corpo. Deus me curou. E o médico, o juiz olhou para mim na câmera e eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu não estava ouvindo o que estava acontecendo na corte. Aí o juiz falou, um xerife vai te visitar lá na cadeia. Ok. Meia hora depois chegou o xerife. E o xerife me falou, você o que fazia na Colômbia? O que fazia na Colômbia? Eu falei para ele, eu era advogado, eu era juiz. Ele me falou, pode me provar? Eu, sim, posso provar. Me deixa ligar a minha esposa e ela vai trazer as provas. E aquele mesmo dia, eu tinha que pagar uma fiança, chama fiança, para sair de $5.000. O juiz me deixou a fiança em $500. Eu falei que não tinha nenhum. Assim que ele sai, então não paga nada. Aí ele me deu uma carta. O juiz me deu uma carta e na carta dizia que eu tinha sido acusado por ter usado um Social Security falso, mas que o processo ia ser arquivado. Olha, eu não sei como seja isso no Brasil, mas na minha terra isso chama-se prejulgar. Prejulgar. É dizer, um juiz não pode dizer como vai terminar a causa, porque pode chegar qualquer prova e muda o resultado da causa. Mas ele prejulgou nessa carta. E com essa carta, o advogado da imigração, que tinha o processo de asylum, se preocupou muito, porque ele não tinha feito nada. Aí ele me pediu essa carta, tirou cópia, mandou os documentos com a cópia, e em 2 meses eu tinha recebido o permisso de trabalho e o asilo aprovado. Recebi o verdadeiro Social Security. E 5 anos depois eu tinha residência e eu até hoje só posso dizer que Deus tirou o meu green card na prisão. Porque o Deus que cuida da vida da gente, ele tira do ruim a bênção para o seu povo. E é disso que eu estou falando. Nós não estaríamos aqui se não fosse porque Paulo foi fiel ainda nas prisões. Ali ele levantou a sua voz para louvar ao Senhor. Eu estou aqui para lhe lembrar que quando a sua situação seja terrível, levante uma voz para louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. Adore no meio da prova. Adore no meio da solidão. Adore no meio da dor. Adore no meio da doença, porque a adoração tem resultado para a sua vida. Em nome de Jesus. Se coloca sobre seus pés. O nosso Deus tem sido bom para conosco até aqui. E significa que o seu propósito continua rodando nas nossas vidas e muitos serão afetados por esse propósito. Quando você recebe um trabalho dos céus para você fazer uma nova visão, um novo respaldo, um escudo de Deus estará sobre a sua vida e nem Satanás, nem os seus agentes poderá destruir esse propósito de Deus. Mesmo que ele está demorando, Deus vai fazer com que suceda para a glória de Jesus. O céu está acompanhando o propósito de Deus sobre a sua vida. O céu está atento à sua dor e à sua situação. Só louve no meio desta situação. Só louve, porque o melhor está por vir. Deus preparou a sua vida para esse tempo e o seu testemunho fará com que muitos cheguem aos pés de Jesus. Continue mantendo a sua fidelidade, porque o nosso Deus não se esqueceu da sua causa. O nosso Deus, ele ainda está pelejando por ela e ele vai fazer que chegue a bênção sobre a sua vida. É só aprender a acionar no meio da crise. Adore, adore,
Adore, porque o nosso Deus está pelejando por nós. Senhor Jesus, nós te louvamos. O Senhor tem sido tão bom com as nossas vidas. Nós te exaltamos pela tua palavra. Obrigado, porque teu servo Paulo começou e terminou bem. Obrigado, meu Jesus, porque o teu filho, quando esteve, Senhor, ali, no meio da luta, no meio da situação, ele permaneceu firme nas tuas promessas. E por isso hoje nós temos, Senhor, as cartas paulinas. Por isso hoje, Senhor, nós temos o Evangelho de Lucas, porque ele conseguiu, Senhor, caminhar contigo. Depois, ele se deliciou escrevendo para aquelas cidades que visitou. Aquela carta para o povo de Filipos nos lembra a alegria do coração que foi essa igreja para ele. Senhor, a igreja de Corinto, que tanto nos edifica, não houvesse sido feita se não fosse porque ele atravessou por Filipos e chegou a Tessalônica e chegou a Corinto e abasteceu com palavra e foi fiel. E então nós temos hoje o exemplo, nós temos o teu segredo, nós temos a tua revelação, nós temos a tua presença nas nossas vidas. Te adoramos, Jesus. Nos ajuda a permanecer, porque nós que somos o quinto evangelho, vamos trazer a muitas vidas aos teus pés. Senhor, se permanecemos firmes nas prisões, nas perseguições, nas lutas e nas provas, recebe glória no nome de Jesus. Aleluia. Quantos dão glória a Deus? Amém. Glória a Jesus. Pastor Will.